Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos quebra-cabeças mais fascinantes da história da física. Uma coisa que parece simples, como é que a luz consegue gerar eletricidade? A resposta para essa pergunta não só resolveu o mistério, mas simplesmente virou de cabeça para baixo tudo o que a gente achava que sabia sobre a realidade e abriu as portas para a física quântica. Então, vamos lá. A questão é exatamente essa que está na tela. Como pode um simples raio de luz ter força suficiente para literalmente arrancar elétrons de uma placa de metal e criar uma corrente elétrica? Parece mágica, né? Mas por anos essa pergunta tirou o sono dos maiores cientistas do mundo. Para a gente desvendar esse mistério juntos, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver como esse fenômeno foi descoberto. Depois, por que ele era um paradoxo total para a física da época. Aí vem a ideia genial do Einstein. A gente vai analisar as provas que confirmarão tudo e, no final, entender o impacto gigantesco que isso teve. Vamos nessa! E como muitas das grandes descobertas da ciência, tudo isso começou quase que por acidente. Imagina a cena. Estamos em 1887 e Heinrich Hertz está lá no laboratório dele, provando a existência das ondas eletromagnéticas. E no meio do experimento ele percebe uma coisa muito esquisita. A luz ultravioleta que saía de uma faísca elétrica parecia que estava ajudando outras faíscas a pularem mais fácil. Era como se a luz estivesse dando um empurrãozinho na eletricidade. Ele anotou isso, mas não fazia a menor ideia do porquê. A primeira peça do quebra-cabeça tinha sido colocada na mesa. E aqui está o mais legal, como os cientistas resolveram estudar isso de perto. Eles criaram um equipamento mais ou menos assim. Dentro de um tubo de vácuo, para nada atrapalhar, a luz bate numa placa de metal e, pronto, arranca elétrons dela. Esses elétrons, que ganharam o nome de fotoelétrons, voam e são capturados por outra placa. E esse movimento de elétrons é o quê? Uma corrente elétrica. Simples de montar, mas os resultados que saíram daí foram um choque total. E é aqui que a história começa a ficar boa de verdade, porque os resultados que saíam desses experimentos simplesmente não batiam com a física clássica. Era um tapa na cara de tudo que se acreditava sobre a luz ser apenas uma onda contínua. A física de ondas previu uma coisa, mas os experimentos mostravam o exato oposto. Primeiro, uma luz mais forte, mais intensa, deveria arrancar elétrons com mais energia, certo? Errado. A luz mais forte arrancava mais elétrons, mas a energia de cada um era a mesma. Segundo, qualquer luz, se fosse intensa ou bastante, deveria com o tempo conseguir liberar um elétron. Mas não. Existia uma frequência mínima, uma cor específica abaixo da qual nada acontecia. Podia iluminar por um século que não saía um elétron. E terceiro, deveria levar um tempo para a onda encher o elétron de energia. Mas a liberação era instantânea. A luz batia e o elétron saía. Pensa bem. Pela lógica das ondas, uma onda de luz mais intensa é como uma onda do mar maior. Ela carrega mais energia, então deveria jogar os elétrons para longe com mais força. E mesmo uma ondinha pequena, se ficar batendo sem parar, uma hora ela consegue mover um grão de areia. Mas não era isso que acontecia. A física clássica estava num beco sem saída. E foi aí que, em 1905, um jovem que trabalhava no escritório de patentes, um tal de Albert Einstein, apareceu com uma ideia que era radical e que mudaria o jogo para sempre. A proposta do Einstein foi mais ou menos assim. E se a luz não for uma onda contínua? E se, na verdade, ela vier em pequenos pacotinhos de energia, como se fossem pequenas balas de luz? Ele chamou esses pacotes de quanta de luz, que hoje a gente conhece como fótons. E a grande sacada foi essa. A energia de cada fóton, de cada pacotinho, não depende do brilho da luz, da intensidade. Depende da cor, ou seja, da frequência dela. Um fóton de luz azul, por exemplo, sempre tem mais energia que um fóton de luz vermelha. A relação é essa equação aí. A energia, é igual à frequência, nu, multiplicada por um número fundamental do universo, a tal da constante de Planck, H. Com essa ideia, ele criou uma equação elegantíssima que explicava tudo. Pensa assim, o fóton chega com a energia dele, o tal do hν. Para arrancar o elétron do metal, ele precisa gastar uma parte dessa energia, como se fosse um pedágio. Esse pedágio é a função trabalho, o W0. O que sobra dessa energia vira a energia de movimento do elétron. Simples assim. De repente, tudo fez sentido. A energia do elétron depende da cor da luz. Se a energia do fóton não fosse suficiente para pagar o pedágio, nada acontece. E como é uma colisão de um para um fóton e um elétron, a coisa é instantânea. Mas claro, uma teoria, por mais bonita que seja no papel, precisa ser testada no mundo real.
E a prova definitiva da ideia do Einstein veio de experimentos super cuidadosos e dos gráficos que eles geraram. A equação do Einstein fazia uma previsão muito clara e ousada. Se você colocar em um gráfico a energia dos elétrons versus a frequência da luz que os arrancou, o resultado tem que ser uma linha reta perfeita. E o que a gente vê aí são os dados reais dos experimentos de Robert Millikan, um físico que, olha que ironia, começou tudo isso para tentar provar que o Einstein estava completamente errado. E esse é o momento eureka da história. Olhem só isso, cada pontinho desses são dados de um experimento real, medido no laboratório. E eles caem perfeitamente sobre a linha reta que a teoria do Einstein previu. A teoria não era só uma ideia maluca, ela descrevia a realidade com uma precisão impressionante. Millikan, tentando provar que Einstein estava errado, acabou provando que ele estava absolutamente certo. E tem mais, a inclinação daquela linha reta no gráfico permitiu a Millikan calcular, na prática, o valor daquela constante H de Planck. E o valor que ele encontrou era praticamente idêntico ao valor que o próprio Planck tinha proposto anos antes para resolver um problema totalmente diferente. Era como achar a mesma impressão digital em duas cenas de crime que não tinham nada a ver uma com a outra. Era a prova final de que esse número era real, uma constante fundamental da natureza. Então, qual é a moral da história? Por que tudo isso importa tanto? Porque o efeito fotoelétrico não foi só a solução de um probleminha. Foi um verdadeiro terremoto que sacudiu os alicerces da física. Primeiro, ele provou de uma vez por todas que a luz que todo mundo via como uma onda também podia agir como uma partícula. Isso deu origem à ideia maluca da dualidade onda-partícula. Segundo, ele deu uma realidade física para a constante de Planck, mostrando que não era só um truque matemático. E terceiro, ele se tornou um dos pilares da revolução quântica, a teoria que hoje é a base de tecnologias que a gente usa todo dia, desde câmeras digitais até painéis de energia solar. E ninguém resumiu a importância disso melhor do que o próprio Robert Millikan, o homem que fez o teste final. Nas palavras dele, o efeito materializa a constante de Planck e nos dá confiança de que a ideia quântica corresponde à realidade. Vindo do cara que duvidou, essa foi a confirmação definitiva. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. O efeito fotoelétrico mostrou que a luz tem essa natureza dupla, essa identidade bizarra. E isso nos força a pensar se a luz pode ser onda e partícula ao mesmo tempo? Será que essa estranheza se aplica a outras coisas no universo? Será que a própria matéria, os átomos que formam tudo e todos, também têm esse comportamento esquisito? Essa pergunta não foi o fim da história. Foi, na verdade, o começo de tudo.